Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre progressão aritmética, que a gente chama de PA. O que seria, então, a progressão aritmética? É toda a sequência de números na qual a diferença entre cada termo, a partir do segundo, e o termo anterior é constante. Essa diferença chama-se razão da progressão e é representada pela letra R. Exemplo, a sequência 2, 7, 12 e 17 é uma PA. Por que ela caracteriza uma PA? Vamos dar uma observada aqui nos termos dessa PA. Então, o primeiro termo aqui é 2, o segundo é 7, terceiro 12, o quarto 17 e assim por diante. Se eu fizer o segundo termo menos o primeiro, por exemplo, 7 menos 2, eu tenho 5. Se eu fizer o terceiro termo menos o segundo, 12 menos 7, também vou ter 5. E se eu fizer o quarto termo menos o terceiro, 17 menos 12, eu também tenho 5. Então, é isso que ele está falando aqui, ó, que a diferença entre cada termo, a partir do segundo, e o termo anterior é constante. Se você pegar o segundo menos o primeiro, deu 5. O terceiro menos o segundo deu 5. O quarto menos o terceiro também deu 5. Esse 5 aqui significa que essa PA é uma PA na razão 5, tá? E o que a gente pode observar também? Então, se eu tenho o segundo termo, vou representar aqui por A2, que é do segundo termo, é a mesma coisa que eu tivesse o meu primeiro termo mais o valor da razão. Se eu tivesse o meu terceiro termo, o A3, é como se eu pegasse o meu primeiro termo, o A1, mais 2 vezes essa razão. Porque agora ele está distante aqui 2 desse terceiro termo. E se eu pegasse o quarto termo, é como se eu tivesse o primeiro termo mais 3 vezes a minha razão. Então, a partir dessa sequência aqui observada, a gente consegue definir o termo geral de uma PA, que é através dessa equação aqui, que nada mais é do que o que a gente acabou de demonstrar aqui para vocês, onde eu tenho o AN, que é o meu termo geral, igual a A1, que é o meu primeiro termo, mais N menos 1, que no caso que é o número de termos, menos 1, um termo anterior, por isso que tira 1, vezes a razão. Aqui eu deixei para a gente fazer uma legenda, onde AN é o meu termo geral, pode ser qualquer termo que você esteja procurando. O A1 é o primeiro termo. O N é o número de termos. Lembrando que é o número de termos até chegar ao AN, né? Que é o que você está fazendo ali. E o R é a razão. Tá? Então, visto tudo isso, nós conseguimos agora ir para as atividades. Então, vamos lá para a primeira atividade. Qual é o 10º termo da PA? 2, 8, 14 e etc. Então, primeiramente, o que a gente vai determinar aqui? A gente vai determinar a razão. Qual que seria a razão aqui? Então, lembrando, a razão, ela é determinada pelo segundo termo, no caso, menos o primeiro, ou o terceiro menos o segundo, sempre a partir do segundo menos o anterior. Então, eu vou fazer aqui 8 menos 2. 8 menos 2 dá 6. Então, eu tenho que a minha razão vale 6, ou seja, ele está andando aqui de 6 em 6, tá? Ele pede o 10º termo. Então, eu vou estar calculando aqui, ó, o A10, que seria o 10º termo. Usando aqui a nossa equação que a gente acabou de ver, eu vou pegar o primeiro termo mais N menos 1 vezes o R. O 10º termo é o que nós estamos procurando, então eu não tenho esse 10º termo. O A1 é sempre o primeiro termo. Então, o primeiro termo dessa PA aqui, ó, é o 2. Mais N menos 1. Se eu estou trabalhando com o 10 aqui, ó, então ela tem 10 termos. É o número que eu estou usando aqui, né, para calcular. E R é a razão que nós acabamos de descobrir que é 6. Então, o 10º termo vai ser igual. Vou resolver aqui primeiro dentro do parênteses. 10 menos 1, 9. 9 vezes 6.
virou uma expressão. Na expressão, a gente sabe que resolve primeiro, entre mais e vezes, a conta de vezes. Então, o A10 vai ficar 2 mais 9 vezes 6, 54. E, por fim, 2 mais 54, 56. O meu 10º termo dessa PA é 56. Claro que se eu fizesse na mão aqui, eu sei que tá subindo de 6 em 6. Fosse fazendo, já tinha 3 termos. Fosse somando 6, 6, 6, até chegar no 10º termo, eu também conseguiria descobrir. Mas vamos dizer que ele quisesse o 100º termo. Então, fica um pouco mais difícil de fazer na mão. Então, para isso que a gente resolve através da formulazinha aqui do termo geral, tá? Vamos agora para mais algumas práticas aqui de exercícios de PA. Então, o segundo fala assim: em uma progressão aritmética, o 10º termo é menos 3 e o 12º termo é 11. Quanto vale o 7º termo dessa PA? Então, a gente vai ter que observar bem nessa daqui quais são as informações que nós temos. Então, nós temos o 10º termo, no caso, o A10, que é menos 3, e nós temos o 12º termo. Então, nós temos o A12, que é 11. Temos somente essas duas informações. Eu não consigo observar aqui a razão direto, tá? No meu exercício. E ele quer o 7º termo. Então, a gente vai observar os dados que nós temos. Então, eu tenho o termo 12, no caso. Eu posso fazer o quê? Já que eu tenho o 12 e o 10, eu posso usar aqui, ao invés de usar A1, que seria o primeiro termo, eu vou usar o A10. Então, o que acontece? Do 10 para chegar no 12, que é o termo que eu tenho aqui por final, faltam 2, né? Então, a gente vai fazer que o termo A12 é a mesma coisa que eu tivesse o termo 10, o 10º termo, mais 2 vezes o valor da razão, tá? Que daí eu chego no 12º termo. O 12º termo, nós temos o valor, que é 11. Então, eu vou substituir o valor. O 10º termo, eu também tenho, que é 10, que é menos 3. E a razão eu não tenho, é isso que a gente está tentando descobrir aqui. Então, com essa equação, eu vou conseguir descobrir a razão, que sobrou só ela de incógnita aqui. Agora, eu vou isolar esse R. Então, eu vou passar primeiro esse menos 3 para o outro lado. Vai ficar 11 mais 3, igual a 2R. 11 mais 3, 14, né? Igual a 2R. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o R é igual a 7. Descobrindo a razão, a gente vai fazer algo parecido com o que a gente fez aqui, para a gente conseguir descobrir o que o exercício pede, que é o 7º termo. Então, eu posso usar, por exemplo, o A10 ou o A12. Eu vou usar o A10 aqui como termo geral. Então, o A10 vai ser igual. Eu preciso do A7, então eu vou colocar aqui como o A7. Mas do 7 para chegar no 10, faltam 3, certo? Então, eu vou multiplicar essa minha razão por 3, 3R. Agora, eu tenho o valor do A10, o A10 vale menos 3. O A7 é o que o exercício está pedindo, e a razão a gente conseguiu descobrir agora, que vale 7. Resolvendo agora aqui, resolve primeiro a multiplicação, menos 3 igual a 7, mais 3 vezes 7, 21. Esse 21 tá positivo, vai passar para o outro lado negativo. Vai ficar menos 3 menos 21, vai ser o valor do A7. O A7, que é o exercício, estava pedindo menos 3 menos 21, menos 24. Descobrimos o 7º termo aqui, tá? Então, a gente pode usar esse artifício aqui através daquela formulazinha lá do termo geral. Não necessariamente você precisa colocar o primeiro termo aqui, mas você tem que lembrar que essa soma tem que dar o valor que tá aqui, ó. 7 mais 3 dá 10. 10 mais 2 dá 12. Então, essa soma tem que dar o valor do termo geral aqui fora. Ok? Então, descobrimos o que o exercício pedia, o 7º termo. Agora, o terceiro. Fala assim, quantos são os múltiplos de 5 compreendidos entre 101 e 999? Então, esse exercício ele não deixa bem claro que seria uma PA, mas
como que a gente consegue definir que é PA? Como ele está falando múltiplos de 5, eu sei que os múltiplos de 5, eles andam de 5 em 5. Então, se ele tem uma razão constante, ele é uma PA. Então, como ele fala do 101 até o 999, eu consigo definir o primeiro termo. No caso, múltiplos de 5 são aqueles números que terminam em 0 ou 5. A partir do 101, então, eu tenho 105. E o último termo, no caso, que eu vou colocar como AN aqui, que é exatamente quantos que ele está pedindo, né? Não sei qual que seria o número aqui, se vai ser a 10, a 20, a 50, não sabemos por enquanto. Então, o último termo é antes de chegar no 999, que também é múltiplo de 5. Então, no caso, 995. Descobrindo, então, o primeiro termo e o último termo. Eu também consigo saber, através do exercício, a minha razão. Como são múltiplos de 5, ele anda de 5 em 5, então eu sei que a minha razão é 5. Com esses dados aqui, eu consigo descobrir quantos elementos tem. Eu quero o meu N, no caso. Então, a gente vai colocar aqui na equação. A N igual a 1 mais N menos 1, que multiplica a razão. A N, nós temos o valor, que é 995. Eu sei que esse vai ser o último termo. O primeiro termo eu também tenho, que é o 105. O número de termos que eu não tenho. Então, vou repetir, N menos 1. E a razão eu tenho, que é 5. Ok, agora, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer duas coisas agora nessa primeira linha. Eu vou passar o 105 para o primeiro membro, já partindo para isolar aqui esse N. Então, o 105 está positivo, passou negativo. Ok. E aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho um parênteses e uma multiplicação. Então, eu vou fazer a multiplicação distributiva. O 5 vai multiplicar o N e vai multiplicar o menos 1. 5 vezes N, 5N. 5 vezes menos 1, menos 5. Agora, eu vou fazer a subtração aqui. 995 menos 105, 890. E vamos primeiro repetir aqui, depois eu passo o 5 para não confundir. Agora, esse menos 5, eu vou passar para o outro lado com o sinal invertido. Lembra que sempre que trocar de membro, troca o sinal. Tá, menos 5, passou mais 5. Igual a 5N. 890 mais 5, 895. Igual a 5N. Vou continuar aqui do ladinho. O 5 que está multiplicando aqui vai passar dividindo. Então, vai ficar 895 dividido por 5. Esse vai me dar o valor do N, que me dá um total de 179. Então, o número de múltiplos de 5 entre 101 e 999 é 179. Tá? Então, descobrimos através da equação também. Agora, 4. Qual é o 50º número ímpar positivo? É um parecido com o de cima. Ele está falando número ímpar. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ele pede o 50º. Eu não sei aqui se eu não ficar contando, né? Falando nos dedos lá quais são os ímpares. Então, é o A50 que ele quer, eu não sei. O A1, que é o primeiro termo, eu sei qual que é o primeiro número ímpar positivo. É o 1. E a razão eu também sei. Eu sei que os números ímpares, elas vão ficar assim. Por exemplo, a minha PA vai ficar o 1, vai ficar o 3, o 5 e assim por diante. Então, 3 menos 1, 2. 5 menos 3, 2. Então, eu sei que a minha razão é 2. Tendo esses dados, a gente vai conseguir determinar esse 50º termo. Então, vamos lá. O A50, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual a 1 mais N menos 1 vezes o raio. O A50, eu vou descobrir. O primeiro termo eu acabei de descobrir ali, que é 1, mais o número de termos, se ele quer o 50º, é 50. Então, vai ficar 50 menos 1 vezes a razão, que é 2. O A50 vai ser 1 mais, resolve que está dentro do parênteses, 50 menos 1, 49 vezes 2. Entre a adição e a multiplicação tem prioridade, então resolve-se primeiro a multiplicação. 1 mais 49 vezes 2, 98. Então, o termo 50
vai ser o 99, tá? Então, mais uma vez, descobrimos aqui através da equação. E o último, ele fala assim, qual é a razão de uma PA na qual o 20º termo é 157 e o primeiro termo é 5? Então, ele nos deu o A20, que no caso é o 20º termo, 157, e ele nos deu o A1, que é o primeiro termo, que é 5. E ele pede a razão. Então, a gente vai montar lá mais uma vez. Então, o A20, que é o termo geral aqui, você pode descobrir qualquer termo, colocar qualquer termo ali, igual a A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. O A20, nós temos aqui que o exercício nos deu, 157. O A1 é 5. O número de termos, se ele está pedindo o 20º, é 20 menos 1. E a razão que nós estamos tentando descobrir, 157. Já vou passar esse 5 para o outro lado. O 5 está positivo, passou negativo, tá? O que eu posso fazer aqui? Resolver dentro do parênteses também. Então, eu vou resolver isso aqui, que vai dar 19 vezes o raio. Diminuindo aqui, ficou 152, igual a 19 vezes a razão. Eu falei raio, né? A razão. Agora, o 19 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, ficou 152 dividido por 19. Fazendo a minha divisão, eu descobri que a minha razão é 8. Então, para sair do termo número 5 e chegar lá no 20º termo sendo 157, eu tenho que ter uma razão 8, ou seja, andar de 8 em 8 aqui. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre PA, o termo geral de uma PA. Obrigada e até a próxima.